E essa questão dos FOFs, professor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu estou montando uma carteira para minha aposentadoria, que eu quero que ela fique, que ela dure 17 anos, tá? E eu fiz alguns aportes recentes. Eu vou abrir o número aqui, tá? O BCFF11, gosto muito, acho que fiz 2 aportes, ele está com 14% de queda, desde que eu fiz o aporte, né? Eu estava com a camisa do Vasco no dia que eu fiz o aporte do BCFF11. Essa eu lembro bem. E o HFOF está com menos 8,43, né? Ainda bem que eu faço aportes divididos ao longo do tempo, então agora eu posso comprar mais barato, né? Mas quando eu olho os meus fundos imobiliários, as 2 maiores quedas estão exatamente em FOFs. Eu sinto que as pessoas estão fugindo dos FOFs como se eles fossem até acabar eventualmente, né? E o que está acontecendo com os FOFs? Por que eles foram os que mais caíram, professor? Excelente pergunta. Eu até gravei um vídeo recentemente onde eu comento sobre isso, mas é importante. Aliás, Charles, eu quero te comunicar oficialmente que nós tínhamos um recorde aqui de quantidade de pessoas ao vivo quando nós falamos sobre tributação com o deputado Arnaldo Jardim e depois falamos com o deputado Celso Sabino, que é o relator da reforma tributária. E eu quero informá-lo oficialmente que o senhor acabou de bater esse recorde. Somando as vezes... Foi a camisa do Vasco. Foi a camisa do Vasco. Fala. Somando os canais aqui de transmissão, nós estamos com mais de 3.500 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Tá? Obrigado, galera. Então, obrigado. É isso aí. Bom, FOFs, por que eles estão caindo? Porque FOF é muito bom quando o mercado está em alta. E o FOF tende a ter muita dificuldade no mercado em baixa, porque ele entra no que nós chamamos aí de deadlock. Quem é pessoal da área de computação aí vai saber o que eu estou falando, né? O deadlock é quando ele trava ali, ele fica... Ele não consegue se mexer, porque ele não consegue fazer emissão para captar, porque o mercado está fechado, e se ele fizer, vai ser muito abaixo do patrimonial, certo? E a carteira que ele tem 80% a 90% que está abaixo do preço médio dele. Se ele for vender, ele vai gerar um prejuízo contábil grande, e ao gerar um prejuízo contábil grande, para ele conseguir recuperar e voltar a ter um rendimento mensal, é impossível. Então, ele entra num deadlock, ele para, ele trava, o gestor... Aí ele começa a fazer alguns tradezinhos pontuais, ele começa a tentar fazer uma arbitragem intraday para tentar tirar um sangue de pedra. Então, o fundo de fundo, ele é muito bom no mercado de alta, ele é melhor do que todos. E isso justifica por que da queda agora, porque trouxe muita gente. O FOF é simples. Eu compro a tese da Red. Poxa, os caras são sensacionais. Eu compro a tese do BTG, um fundo com mais de 200 mil cotistas. Eu compro uma tese... de uma Mogno, eu compro uma tese de uma RBR, é tudo fundo com 100 mil cotistas aí. E aí o que acontece? O mercado vira, esses são os que mais sentem. Mas quando você isola e vê só o patrimonial, é onde eu vou falar agora para você e para todas as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho. Não tem problema com o seu FOF. Não, ele não vai falir. Eu recebi essa pergunta. Eu também já recebi. Não vai quebrar. Não, ele não vai te jogar a cota zero. O que vai acontecer é que o mercado de lado, lateralizado, ou mercado em queda, vai fazer com que a pressão de ganho de capital seja menor. Então, quem montou uma carteira mais com viés de renda, vai manter uma renda base legal, vai tirar um sanguezinho de pedra menor, mas vai tirar ali, e vai entregar um rendimento para você mais mediano, e vai ficar nesse rame-rame. O mercado ensaia uma melhora, ele entra na onda de novo, surfa e volta como era antes na terra de Abrantes. Agora, que fique claro, estruturalmente, um fundo de fundos, ele tem uma prerrogativa de distribuir ganho de capital. Então, ele naturalmente corrói um pouco do patrimonial, porque ele... é taxado também, né? Pode falar, é taxado. Ele é taxado. E, além disso, ele ainda corrói um pouco do patrimonial. Então, o FOF, o combustível dele é mercado em alta. Um mercado lateralizado em baixa, ele entra numa posição meio que... Ele fica pagando o rendimento dos fundos que ele inércia, tem. Ele entra numa inércia, exatamente. Então, como ele... Aí, de onde você pode tirar sangue de pedra aí a mais? Tentar conseguir um desconto de taxa de gestão temporária, entendeu? Então, eu acho que isso pode ter alguns movimentos daqui para frente, e, de repente, ter alguns gestores espontaneamente... Mas, professor, e se o FOF investisse mais em fundo de recebíveis agora para capturar Mas ele vai te fazer dinheiro de onde?
Ele vai fazer dinheiro de onde? Ele não tem o dinheiro para investir nesse fundo, porque se ele vender os outros fundos, ele derruba a cota e aí prejudica mais ainda a situação Charles, dele. imagina que você tenha hoje aí 20 fundos na sua carteira e você tem 18 no prejuízo. Aí você vai vender 3, 4 no prejuízo. Ah, eu vou vender no prejuízo, mas eu vou colocar. Quando você vende no prejuízo, você fica 2 meses sem renda. Porque o prejuízo... ele não vai fazer emissão agora porque ninguém vai querer entrar no Quando fundo. o prejuízo transitar, ele corrói o rendimento que supostamente ia ser distribuído, ele não só zero, mas ele vai para o negativo. Então, ele agora eu vou voltar na aula de biologia, agora o pessoal vai gostar aí. Agora, quem não curtiu o vídeo vai curtir agora. Ele é autofágico. Ele entra num processo de autofagia, ou seja, ele começa a se corroer. Então, Baroni, então tá bom, vamos pensar no mundo perfeito. O que deveria acontecer? Ele fazer uma chamada de capital, comprar muita coisa barata agora para depois dar um rendimento extraordinário daqui 2 anos. Mas como é que você vai fazer isso agora com cota abaixo patrimonial, toda essa polêmica? Então, quem vai botar dinheiro, né? Quem vai botar dinheiro agora? Voltamos no começo. Deadlock. Ele trava. Ele fica olhando para a tela e tentando fazer um intraday ali. E agora tem pior, né? Um BCFF que você citou, patrimônio bilionário, ele não dá conta nem de fazer um tradezinho ali, porque mesmo que ele consiga, não tem volume e aquilo ali vai ser pouco representativo. Percebe? Então, agora ele vai ficar pagando rendimento, né? Ele vai ficar pagando rendimento dos fundos. Agora, até deixa eu olhar do BCFF11. Fala, pode olhar aí, mas eu digo assim, quem comprou... 0,64 o último. Mas nos últimos 12 meses ele pagou 8,30. Também não está ruim para a Selic que a gente tem no momento aqui. Eu acho que nos últimos 12 meses. Ele pagou 8,30 porque ele corrigiu pelo preço dele, né? A queda da cotação veio lá de 80, né? Na verdade, de 90 para 72, né? 2 anos de queda, hein, professor? 2 anos. Exatamente. Mas se você olhar os rendimentos, você vai ver que ele vinha lá 50, 53, 56, 50 e já 47. Ou seja, ele já não começa mais a ter gás de ganho de capital. Está engasgando. Isso é problema? Não, isso é circunstancial e característica do produto FOF. A grande pergunta que a gente faz para agora, já 4 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Mas tem pouco like, hein? Tem pouco like, hein? A pergunta que eu faço para essas pessoas é, você quando comprou um FOF, você estava ciente disso? Tá? Então, se tiver ciente, tudo bem, tá bom?